Olá galera, beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Marconi Santos. Nós iremos ver nessa aula o sistema de numeração Inca. Então vamos lá? Mas antes de começarmos esta aula, vamos revisar um pouco do que a gente viu na aula passada. Vou deixar aí no card essa aula que foi de sistema de numeração Maia. Então o que foi que a gente viu no sistema de numeração Maia? Vimos seus símbolos, que usamos apenas 3 deles. Observe que eu tenho o 0, que é um formato de uma concha, eu tenho o 1, que é um formato de um ponto, e eu tenho o 5, que é o formato de uma barra na horizontal. Então, esses são os 3 símbolos que foram utilizados no sistema de numeração Maia. Então, vamos em frente. O que foi que mais a gente viu? Vimos sua base, que é a base 20. Como exemplo, aí abaixo, cada barra vale 5, esses 2 pontinhos, cada um vale 1, então a soma desses 4 símbolos resultará em 12. E logo aí em cima, eu tenho um pontinho e outro pontinho. Cada pontinho desse vale o valor de 20. Então, eu tenho 20 desse lado e 20 do outro lado, totalizando o meu número 52. Tá certo? Então, isso foi o que a gente viu na aula passada. Você confere aí no card, que eu já botei para vocês, para estar acompanhando, para não estar perdendo nenhuma aula. E aí, vamos em frente na nossa aula de sistema de numeração Inca. Então, vamos lá ao sistema de numeração Inca. O que veremos? Contexto histórico, definição e exercício resolvido. Vamos lá? Os Incas criaram uma maneira de contagem com nós em cordas, parecido com o nosso sistema de numeração posicional e decimal, ou base 10. Cada corda era chamada de quipus, que tinham várias cordas, das mais variadas cores e contendo vários nós. Os quipus partiam de uma corda principal, onde ficavam penduradas as outras cordas com os nós, sendo elas mais finas. Então, podemos ver aqui um exemplo de uma, considerado também como um sistema contábil. E aqui, ó, eles partiam de uma corda principal. E dessa corda principal, você observa aí que existem cordas de várias cores. Mas, a exemplo, tinha cordas que tinham esse sentido, né? Mas também tinham cordas que ficavam ramificadas a ela, ó. Como desse jeito aqui, ó, ficava uma corda amarrada à própria outra corda, como se fosse um sistema de contabilidade. Mas ninguém sabe ao certo qual é a finalidade disso. Mas você observa que tinha cordas que tinham outras ramificações a partir de uma corda principal, né, onde eram amarradas todas as outras. Então vamos em frente. Lembra bastante o ábaco, mas só que inclinado para cima, na vertical, em que os milhares ficam para cima e as unidades para baixo. E ao invés de pecinhas corrediças, eram nós. Então, observe aí que temos aqui um exemplo abaixo, onde temos a corda principal, né? E aqui temos as outras cordas de cores diferentes. Se você observar, a corda ela está dividida, ó, em um nó e outro nó aqui logo em seguida. Isso quer dizer que aqui vão representar o que? As unidades, depois aqui vem as dezenas e aqui vem as centenas. Como esse sistema é de base 10 igual ao nosso, então por isso, né, que fica muito fácil da gente interpretá-los. Mas dá para entender que é a mesma coisa aqui, ó, do ábaco. Nós temos unidade, dezena, centena e milhar. E assim segue, né, para o lado esquerdo. Quanto maior for o número, mais casas do lado esquerdo ele irá ocupar, né? Então, vamos em frente. Vieram no início do século XVI. O povo Inca viveram na Cordilheira dos Andes, na América do Sul, o atual Peru, cuja
capital é Crusco. Observou-se 3 tipos de nós, ou laços. Simples, que representavam a base decimal. Alongados, que representavam os dígitos 2 e 9. E nós em formato de 8, que representava o número 1. Então, para cada número, existia um formato de um nó, né? Porque lá eles não conheciam ainda os números. Eles atribuíam esses valores a letras do seu próprio alfabeto. Vamos em frente. O zero ainda não era conhecido. As cores diferentes podem representar diferentes tipos de dados. Na matemática, representada por letras, parecido com o conceito matemático de árvore. Então, como eu falei, eles não tinham ainda noção de número, eles atribuíam quantidades, relacionavam as letras e faziam como se fosse uma ramificação no formato de árvore, né? Uma corda amarrada em outra, puxando assim outro sistema de numeração decimal junto com o outro que estava atrelado. Não sabemos se era a fim de contabilizar, mas tinham cordas que tinham valores específicos e fixos. Agora, contagem. O sistema de numeração Inca. Como já foi dito, se tivermos que representar um nó para cada unidade e ir subindo verticalmente para a representação de outras posições decimais, então a contagem é muito semelhante à utilizada hoje em dia. A gente vai representar o nó com um xizinho. Então vamos em frente. Então aqui nós temos a corda principal. Aqui nós temos um nó. E aqui nós temos outra corda para baixo, né? E aonde vão estar representados os números. E aqui eu coloquei o número 1, que é apenas um nó na parte inferior. Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, a partir do 9, vai ser um espaço acima, como mostra a figura. Então aí eu tenho o número 10. Vamos continuar a nossa contagem. Vamos lá, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e o 100. Eu tenho que substituir todos esses nós apenas por um, né, que representa o 100. E assim segue a contagem. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. E aí eu substituo esses nós por apenas um, que é o 1000. Observe que ele é muito parecido com o nosso, né? Observe que é muito parecido com o nosso. Então basta a gente contar a quantidade de nós referente à posição onde eles estejam e substituir o nó pelo valor referente ao nosso sistema de numeração decimal, que é o mesmo. Então, muito obrigado. Vamos agora para o exercício. Transforme os números abaixo no sistema de numeração decimal. Vamos ver o primeiro. Observe como é simples. Eu coloquei aí a quantidade de nós para cada casa decimal. E é simples dizer que, se você observar, eu tenho 3 nós na casa das unidades. Aqui eu já tenho 6 nós nas dezenas. Aqui eu tenho 9 nós nas centenas. E eu tenho apenas um nó na milhar.
E esse número é simples em representá-lo. Então você observa bem e já imagina aí qual vai ser o resultado. Vamos lá? Olha só, do jeito que está representado os nós, será o valor deste número, que é 1963. Fácil, não? No item B, temos uma situação também bem semelhante. Iniciaremos aqui com um nó, né? Então, aqui nas unidades eu vou ter quem? O valor 1. Né? Aqui, na segunda, que seria a dezena, é a dezena. No segundo aqui, que é a dezena, eu tenho o valor 8 nós. E aqui, na centena, eu tenho 7 nós. E na milhar, eu tenho 3 nós. Muito simples de interpretar. Basta contar a quantidade de nós e a posição aonde eles estejam. E o resultado do item B é 3.781. Vamos ao item C. Agora nós acrescentamos aqui mais uma casa decimal na corda, né? Então, como a gente já viu, é muito simples. Temos uma casa, duas casas, três casas, quatro casas, 5 casas decimais. Então, esse número vai ter aí, né, 2 casas decimais nas milhares. Vamos ver como é que fica a resposta. Vai ficar 43.532. Essa é a nossa resposta no item C. Fácil, né? Vamos continuar. Segunda questão. Transforme os números abaixo no sistema de numeração Inca. Então, é dos números agora para a corda, né? Dos nossos números conhecidos para a corda. No item A, 11.111. Item B, 4.211. Item C, 222. Vamos agora para o item A. Simples, né? Muito simples. No item A, temos aí a corda. Se há um nó para cada casa decimal, então fica representado desta maneira. Aqui, né, unidade das unidades simples, e aqui é a unidade das milhares. E aqui é dezena, centena, e aqui é a dezena. Vamos em frente, simples assim. Item B, 4.211. Então, serão 4 nós, com um espaço mais 2 nós, com um espaço mais um nó, e com um espaço mais um nó. Temos aí a corda, veja como ficará, desta maneira. 4 nós, 2 nós, um nó e um nó. Item C, 222. Esse eu vou representar 2 nós, depois um espaço e 2 nós e um espaço e 2 nós, como mostra a figura. E é simples assim. Então, antes de finalizar essa aula, vamos ver uma pequena reflexão de uma frase. Não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. Então, quem falou isso foi René Descartes, um grande cientista no ramo de várias áreas, e ele disse que temos que usar sim métodos difíceis para resolver questões difíceis, né? Porque no decorrer dos dias de estudo, nós iremos ter situações fáceis e difíceis. Por enquanto, a gente está construindo a base para se chegar ao topo, que é o nosso objetivo, nosso sonho. Seja concurso ou passar na escola, ou passar nas matérias da escola. Então, vamos seguir em frente sem desanimar. Você que chegou até aqui, se inscreva no canal, ative as notificações para estar recebendo cada vez mais esses vídeos
e deixe seu like e compartilhe com seus amigos e colegas. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe. Tchau, tchau.